Bom dia, irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quero saudar a todos com a paz que excede todo o entendimento. Hoje é um dia especial em que o Senhor tem nos abençoado, né? Eu quero meditar com os irmãos em Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, louvado seja Deus, versículo 12, que diz que dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa epístola, do apóstolo aos Colossenses, ele afirma, no versículo 12 do capítulo 1, glorificando a Deus, ao Pai, que nos fez idôneos. E aí eu fui buscar, fazer uma busca do significado de ser idôneo. Idôneo é aquela pessoa que se está adequado, Adequado. Idôneo é aquela pessoa que se demonstra aptidão e é apto para ocupar determinado cargo. Ser idôneo é uma pessoa que está pronto para cumprir uma tarefa, maduro para assumir ou para cumprir uma tarefa. E por aí vai, São muitos adjetivos para a palavra idôneo. E aqui no versículo 12, o apóstolo Paulo me dizendo que o Pai que nos fez idôneo. Olha só. O Senhor que nos fez idôneo. Ou seja, toda essa qualificação, nesses adjetivos aqui relacionados a ser idôneo, quem nos fez foi Deus, o Pai. Ou seja, Ele que nos capacita para que possamos fazer a sua vontade. Porque a capacitação não vem do homem. É Deus que capacita. É Deus que orienta, é Deus que fortalece, é Deus que dá entendimento, é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá habilidade, para que a gente possa colocar tudo isso aí, toda essa capacitação que você acha que está capacitado, que você acha que está apto, tudo isso é para nós colocarmos ao serviço do reino de Deus. Então, ser idôneo e também para participar da herança dos santos da luz. Então, ser idôneo é fundamental na vida daqueles que um dia o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo 13 diz que Ele nos tirou, olha só, Colossenses 1,13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele mudou a nossa posição de réu, de perdido, Ele mudou a nossa posição de pecador, de condenado. Versículo 13 é bem claro, Ele nos transportou, Interessante, aqui tirar da potestade das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor, ou seja, houve um transporte. Nós estávamos num local aonde não havia vida. Então Ele nos pegou e nos transportou, ou seja, nos tirou
da morte e nos passou para o local onde há vida, onde há paz, onde há alegria e onde há regozijo. Então, uma palavra bem clara no versículo 13. Ele nos transportou, ou seja, nós fomos transportados. Ou seja, nós estávamos em um local, em um ambiente, espiritualmente falando, aonde não agradava a Deus. Então, a partir do momento que o Senhor nos achou, nos encontrou, Ele nos transportou. Né? Ele nos transportou. Então, hoje nós estamos já desfrutando espiritualmente um pouco daquilo que um dia há de ser revelado para toda a igreja lá na eternidade. Então, essa alegria que nós sentimos, esse regozijo que nós sentimos, essa paz que nós sentimos até no meio de grande tribulação, é justamente porque nós já podemos usufruir, ainda que nessa terra conturbada, nós já podemos usufruir daquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Então, esse transporte foi fundamental. No versículo 14, a Bíblia vai dizer que o Senhor nos redimiu pelo seu amor e nos remiu, ou seja, perdoou os nossos pecados. Ele nos redimiu e nos remiu, ou seja, Ele nos perdoou, né? Porque remir é perdoar. Então o Senhor nos perdoou. Você já está perdoado. Não importa o que você cometeu, coisa do passado, esquece o passado. Sabemos que existe uma luta espiritual, uma guerra espiritual entre carne e espírito, onde nessa batalha espiritual a gente tem que se perseverar mesmo e ter a convicção de que nós fomos perdoados pelo Senhor. Nós temos que ter a convicção, aqui no versículo 14, já está determinado que o Senhor, Ele nos redimiu e nos remiu. Né? Nos redimiu e nos remiu. Está escrito, está selado e pronto. Então, Romanos capítulo 8, ele está presente na nossa vida, porque nenhuma condenação há sobre nós, porque o Senhor levou sobre si tudo aquilo que nos condenava. Nosso irmão mais velho, ele morreu na cruz para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. O grande problema é que muitas vezes nós queremos ainda, ou seja, a nossa carne, ela tem dificuldade de assimilar, de entender, e não quer aceitar a nossa carne. Não quer. Que nós fomos redimidos e remidos pelo sangue de Jesus. Então, não há nenhuma condenação. Nada poderá nos condenar. Já fomos livres pela graça de Deus. E a graça de Deus, revelada ao apóstolo Paulo, ali no caminho de Damasco, foi a coisa tremenda. 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 Então hoje nós usufruímos dessa graça de Deus, que é um favor imerecido. É um presente de Deus que nós não merecíamos. Mas o Senhor nos presenteou, nos abençoou. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos usufruir, né, dessa viva esperança para o louvor e a glória do nome do Senhor. O versículo 16, Jesus no processo da criação, a onipotência. Abra aí, versículo 16 de Colossenses capítulo 1, porque nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo foi criado
todas as coisas, ou seja, a participação de Jesus Cristo no processo da criação. Jesus Cristo não ficou à margem do processo da criação. Ele participou ativamente do processo da criação. Então o versículo 16 é bem claro, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, porque nele foram criadas todas as coisas. Versículo 16. Então Jesus Cristo aqui ele atuou ativamente no processo da criação. Então você, nós não estamos servindo ao Senhor ou a um Senhor limitado, não. Estamos servindo a um Deus que tudo pode e todo o poder está em tuas mãos. Versículo 17, é interessante a gente observar que ele é antes de todas as coisas. Aqui está falando da onipresença dele, do Senhor. Versículo 17, porque ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A onipresença do Senhor é forte, porque independente do passado, do presente ou do futuro, ele está presente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Nós, seres humanos, nós sabemos um pouquinho do nosso passado, até mesmo muita coisa do nosso passado, a gente nem se lembra. Muita coisa do nosso passado, a gente não se lembra. Mas o Senhor conhece o passado, o presente e o nosso futuro. Então, a onisciência está aqui estabelecida no versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Interessante, lindo. A gente servir a um Deus que está ciente de todas as coisas e que ninguém pode trazer nenhum tipo de engano para a sua presença, a não ser reconhecer que somente ele é onipresente, está presente e constantemente nos orientando, nos capacitando e nos exortando também, para que possamos permanecer no caminho. Permanecer no caminho que agrada a ele. O versículo 18, aqui diz que ele é o cabeça, ele é a cabeça do corpo da igreja. Versículo 18. Ou seja, Jesus é o cabeça do corpo da igreja. E nós sabemos que é um corpo humano, a única parte que a gente não ouve falar de transplante é a cabeça. Existe transplante de qualquer parte do corpo. Transplante de coração, de fígado, de rins, de pulmão, implantação de braço, um amputado implanta, ou corta e vai embora e coloca, implanta outro, perna, por aí vai. Mas você já ouviu falar em transplante de cabeça? Arrancar a cabeça de uma pessoa e implantar em outra pessoa? Não tem como. A ciência não tem como nenhum cientista se aventurar em fazer transplante de cabeça. Então aqui diz, no versículo 18, que nós acabamos de ler, que Jesus é o cabeça. Ele é o cabeça. É interessante isso. Ele é o cabeça
do corpo da igreja. Ou seja, a igreja ela tem um cabeça. E como cabeça do corpo da igreja, é ele que passa toda a orientação para todo o corpo. Então toda a nossa orientação como igreja, ela vem do Senhor, que é o cabeça. A cabeça está a parte mais sensível de todo o corpo. É a cabeça que está o cérebro, é na cabeça que está a visão, é na cabeça que está os ouvidos. Ou seja, a cabeça é a parte principal do corpo humano. E Jesus Cristo aqui se coloca como cabeça, que é a parte principal do corpo da igreja, é Cristo. E ele é insubstituível. Porque assim como um transplante de corpo, a única coisa que é insubstituível, a única coisa que não se pode transplantar é a cabeça, Jesus Cristo é insubstituível no corpo da igreja. Não tem como substituí-lo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, versículo 18 de Tessalonicenses, capítulo 1. Então, como ele é o cabeça do corpo da igreja, a ele, somente a ele, devemos nos sujeitar. Somente a ele, a mais ninguém. A nenhum ser que surja, né, falando que é a encarnação de Cristo, fazendo fogo cair do céu, né, realizando grandes acontecimentos. Não acompanhe, porque o único cabeça da igreja é Cristo. Foi ele que pagou o preço pela igreja. E um dia estaremos selando esse casamento com o nosso noivo para a eternidade. O versículo 20 é interessante de observar, e que havendo ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Né? Versículo 21. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos, né, no entendimento pela vossa obra má, agora, contudo, vos reconciliou. Então ele também, o próprio Cristo, ele nos reconciliou. Reconciliar é unir, é juntar de novo, é pacificar, reconduzir, recuperar aquilo que está perdido. Então nós, como igreja, nós estávamos afastados, distantes de Deus, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. O homem que vive na prática do pecado, não se arrepende e vive na prática do pecado, ele está distante do Criador. Mas quando esse homem, essa mulher, esse jovem resolvem abandonar o pecado e voltar-se para o Criador, o Senhor acolhe, abraça e recebe. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. É isso que o Senhor quer fazer com a humanidade. O Senhor quer abraçar e acolher todo aquele que um dia se distanciou dele por causa da prática do pecado. E talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, o que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a nossa consciência sabe muito bem, que quando nós praticamos desagrada a Deus. Você não se sente confortável quando você pratica um pecado. Ninguém fica confortável com aquilo ali. Mas a pessoa continua praticando. Mas quando você resolve abandonar,
as práticas do pecado, você começa a dar o primeiro passo importante na sua vida, de abandonar a prática do pecado e se aproximar com o teu Criador, para que Ele possa te abraçar e te acolher. E nessa manhã, o Senhor quer te abraçar, o Senhor quer te acolher, o Senhor quer te chamar como filho nessa manhã. Dê uma oportunidade para Ele. Abandone as práticas do pecado. Se arrependa, aonde você estiver, se arrependa, abre o teu coração. Deixa Deus tratar contigo nesta manhã. Você não está aí do outro lado, aí em vão, não. Foi o Senhor que te colocou aí, porque Ele quer ministrar uma palavra no teu coração. Talvez você está amargurado. Talvez você já perdeu toda a esperança na sua vida. Talvez você se encontre chorando no teu sofá, no seu quarto, no seu cantinho isolado. Mas Deus, nessa manhã, Ele marcou encontro contigo, porque Ele quer te acolher e te abraçar. Ele quer ministrar ao teu coração uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que vai levantar você de aonde você se encontra e te colocar de pé para o louvor e a glória do nome dEle. Receba no teu coração essa palavra. Se coloque de pé agora. Se coloque de pé espiritualmente. Enxugue as tuas lágrimas. Dê a volta por cima. O Senhor está contigo nessa peleja, nessa batalha. Você não está sozinho nessa batalha. Creia nisso. O Senhor está contigo. Dobre o teu joelho. Ore. Converse com Ele. Que Ele está próximo de você e Ele está em você para ministrar a bênção do teu coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Fique com essa palavra no seu coração, em o nome de Jesus.